Gostaria que vocês comentassem, porque muitas religiões proíbem a comunicabilidade com os espíritos, pois a mediunidade está presente em todas as religiões. Na verdade, essa proibição ela nasce no judaísmo, porque as religiões orientais elas não têm essa vedação. A comunicação com os espíritos ela é comum. Todos os xamãs e todas as doutrinas do Oriente elas tratam isso com mais naturalidade. O judaísmo é que estabeleceu que isso não deveria ser feito. Como o cristianismo é filho do judaísmo, ele herdou esse pensamento do judaísmo para dentro das suas hostes. E o cristianismo se desenvolve com o mesmo pensamento, de que a mediunidade não deve ser exercida, tem que ser perseguida. E aí acaba acontecendo isso. O Islã também, como vem nascendo dentro da mesma raiz abraâmica, são duas grandes raízes de religião, a raiz védica e a raiz abraâmica. Então, o Islã vem do braço abraâmico, né, que é judaísmo, cristianismo e o Islã. E aí o Islã também tem o mesmo jeitão, né, de ter essa leitura. Mas isso é porque a gente está dentro de uma sociedade ocidental que tem muito essa percepção. Para o lado oriental, essa vedação ela não existe. Então, a mediunidade ela é mais francamente exercida nesses lugares. Você vê, por exemplo, na África, os cultos afro não têm vedação à mediunidade. Não tem. E aí, então, assim, queria só, desculpa te cortar, mas é só, primeiro, agradecer a Maria Rita pela pergunta, porque a gente tem condição de recuperar um pouco o que a gente trabalhou lá na nossa última série, né, do A Caminho da Luz, quando a gente vai exatamente por essas questões de diferenciações de raízes, identificar que o mundo ocidental, né, ele passa a se construir religiosamente dentro de arcabouços de poder. Então, exemplo disso, uma Idade Média, né, que colocava ali a instituição da igreja com o poder religioso que ela exercia como um pedágio entre a criatura e o Criador. E aí, vocês podem pensar que é algo muito lógico, né, dentro de uma tentativa de controle e de poder, que franquear o exercício da mediunidade seria você trazer perigo para essa estruturação de controle. Porque a mediunidade ela é uma porta aberta, uma alavanca aberta para esse exercício com a espiritualidade, para essa individualidade, para esse médium, traçar uma linha de comunicação direta com a espiritualidade maior. E aí, a partir do momento que ele faz isso, o indivíduo faz isso, ele começa a poder entender que ele pode prescindir da igreja, porque o contato dele com algo que é superior é algo direto, franqueado, sem pedágios. Então, vamos proibir para poder controlar. Vamos proibir para garantir o nosso controle, garantir o nosso poder. E a Idade Média instituiu isso com muito fervor e perseguia, inclusive, e voltando à história das mulheres, perseguia as bruxas, porque as bruxas eram as médiums, né? Então, esse exercício da mediunidade foi altamente cerceado simplesmente por egoísmo e por poder. Controle de poder. Olha, a gente ainda vai estudar, quando estiver trabalhando nessa visão aí desse horizonte, a gente vai passar pelos hebreus, e a gente vai ter chance de ver como que os hebreus tiveram a oportunidade de lidar com a mediunidade. Existe um episódio narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 28, a pitonisa de Endor. O rei Saul precisa de se comunicar com Samuel. Sim. E não tem nenhuma pitonisa. Aí ele manda os soldados procurarem, ele encontra uma médium e ele faz uma reunião mediúnica com ela e conversa com Samuel. Então, isso está lá no capítulo do livro de Reis. E elas eram perseguidas. Quando a mulher descobre que ele era o rei Saul, ela fica apavorada, pede perdão. Aí diz, não vou lhe punir, não. Que eu estou precisando conversar. Hoje a lei está suspensa, mas a lei era para matar as pitonisas.
Quando ele diz para os soldados, procure uma pitonisa para mim, os soldados respondem, mas, Senhor, o Senhor mandou matar todas? Como é que o Senhor pergunta? O Senhor mandou matar todas? Como é que vai estar perguntando? E aí o rei diz, não, a gente matou todas, mas sempre sobra um, né? E sobrou a gente mesmo. Não faz um serviço tão perfeito, dá uma procurada aí. Dá uma procurada, vocês vão achar. Eles acham essa menina, essa mulher, em Endor, e ele vai consultá-la. E ela estava no Então, você esconderijo, vê que ele vai eram até o perseguidas esconderijo igual dela. já na época. Sim, ele Sim, vai lá no esconderijo dela. e isso é 1000 anos antes de Jesus. 1000 Sim. anos antes.